Exploração do trabalho infantil, da legalidade à ilegalidade. Acadêmicos: Gabriel Martins e Pedro Henrique Sepúlveda. Introdução. Com o objetivo de conscientizar a população a respeito da situação em que se encontra uma grande parcela de crianças e adolescentes que exercem um trabalho de maneira inadequada nas ruas nos dias atuais, e em relação ao ingresso precoce no mundo do trabalho. Conforme a legislação brasileira, o trabalho infantil é estritamente proibido, pois impacta diretamente na forma de vida em que essa criança leva. O fato dela estar exercendo uma atividade na qual ela ainda não está preparada para realizar. Dada a problemática apresentada pelo artigo, temos como meta buscar e compartilhar maneiras de se combater essas atividades, que tanto prejudicam a vida daqueles que estão passando por isso. A ideia de expor esse assunto surgiu através de análises do momento econômico em que se encontra o nosso país. A quantidade de pessoas desempregadas pode ser um fator que influencia no aumento do número de crianças que podem começar a trabalhar, para poder ajudar os pais desempregados. Isso é um assunto muito relevante para o futuro dos pais, pois sabemos que a forma que se desenvolve as crianças irá refletir diretamente no modo em que será a sociedade mais adiante. Dentro da problemática apresentada, vamos debater sobre duas vertentes: o trabalho lícito e o trabalho ilícito. O trabalho lícito, primeiramente, tenta obter melhores condições de sobrevivência à pessoa que introduz nele. Muitas dessas crianças e adolescentes acabam atuando também na chamada economia clandestina, ou seja, exercendo atividades laborais ilícitas. Nesse contexto, o Poder Judiciário, que deveria zelar pela garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes, não o faz, quando deixa de atribuir efeitos justrabalhistas ao exercício de atividade ilícita desempenhada pelas mesmas. E, na nossa lei, ela diz claramente: é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividades inerentes à prática do jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Então, ele citou o jogo do bicho como uma coisa ilícita. Muitas vezes também dentro de outros artigos vai estar citando a idade permitida, que seria de 14 a 16 anos, com alguma autorização judiciária para liberação da carteira de trabalho para poder fazer um trabalho como aprendiz. Depois dos 16 anos aos 18 também, e assim a pessoa já pode adentrar ao mercado de trabalho. Um dos principais pontos apontados dentro do trabalho ilícito são formas realizadas abertamente sobre os holofotes, como ocorre em trabalho infantil no meio artístico, em telenovelas, programas de auditórios e propagandas. Crianças que trabalham de verdade da mesma maneira que adultos fazem. A sociedade vê o trabalho infantil artístico como algo absolutamente normal, associado ao sucesso e à fama. No entanto, o glamour impede que sejam percebidos os danos sociais e psicológicos que tais atividades podem causar na vida dessas. Dentro da licitude no trabalho infantil. Nos anos de 2005 a 2010 foram decretadas por meio judicial concedidos para crianças de 10 a 15 anos carteira de trabalho. Essa decisão, muito polêmica, acabou trazendo olhares de todo mundo, pois foi pensado como meio de diminuição dos números de trabalho proibidos e exercidos por crianças. Então, não podemos dizer que empresas e qualquer outro meio que as contratem estão realizando o ato proibido, pois tirou essa carga de cima dos contratantes. Dentro do trabalho artístico, também temos limitações para garantir a licitude ou o enquadramento como trabalho proibido. Dentro do trabalho artístico, vão apresentar os gêneros que a criança vai exercer. Então, tudo isso é voltado para
o constrangimento psicológico da criança e como que vai ficar todo o físico, o mental dela para ter uma noção do que pode ocorrer com ela. E uma cena de um filme que chama muita atenção foi o filme Cidade de Deus, onde retrata o acontecimento de uma criança que em um momento ela escolhe onde tem que levar o tiro e foi extremamente dramático e fortemente pesou no psicológico do ator. E depois teve um relato dele que até os 18 anos de idade ele sofreu muito com essa cena, pois realmente foi algo muito pesado para a idade. Dentro desses trabalhos vai ter uma organização que chama OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela que reconhece o trabalho artístico infantil como legal, desde que reconheça os limites do que é imposto para os jovens. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica baseia-se em estudiosos que falam sobre a exploração do trabalho infantil. Dentre eles citamos José Lombardi e Karl Marx, que relatam as origens e soluções para os problemas apresentados. Metodologia. A metodologia de pesquisa é embasada na legislação brasileira, por meio do método de pesquisa qualitativo e bibliográfico, visando expor as origens do problema, com foco na legalidade e na ilegalidade dessa atividade. Justificativa. Com o objetivo de conscientizar a população a respeito da situação em que se encontra uma grande parcela das crianças e adolescentes que exercem o trabalho de maneira inadequada. Por meio de análises históricas e com o auxílio de autores que falam sobre o tema, verificamos a evolução e a propagação do trabalho infantil em nossa sociedade.